Olá pessoal, beleza? Vamos a mais uma aula, módulo 9 hoje, etapas da industrialização brasileira. Vamos ver como que começou e como se deu esse processo de nossa industrialização, ok? Vamos direto para o texto aqui. A gente tem que ver o que aconteceu antes, né, para poder ter início esse nosso processo de industrialização, quais foram as origens disso aqui. Então, como o próprio texto está sendo bem claro aí, no início, né, período colonial, nós tínhamos aquela obrigatoriedade de atender o pacto colonial, ou seja, nós comprávamos os produtos semi-manufaturados e exportávamos para Portugal apenas as commodities, a matéria-prima. Era o nosso papel dentro da divisão internacional do trabalho. Então, logo de cara a gente encontra isso aqui, ó. A industrialização não era prioridade para a economia brasileira. A agricultura era o grande cerne dos investimentos, pois servia como fornecedora de produtos que não eram encontrados nos mercados europeus, como o pau-brasil e a cana-de-açúcar. Nesse período pré-indústria, o que havia de produção não agrícola no país eram algumas manufaturas que atendiam a população local, principalmente de alimentos e têxteis. A indústria demorou muito a avançar no Brasil por uma série de fatores, dentre os quais destacamos. Desculpem. O Pacto Colonial colocava então o Brasil na condição de simples fornecedor de matéria-prima, a escassa infraestrutura interna de transporte e telecomunicações, montadas apenas para ligar a produção à exportação. Então é bem básico aquele negócio de você retirar a matéria-prima das áreas próximas ao litoral e levar até o porto para dali seguir para Portugal, né? Tal estrutura só viria a melhorar com a chegada da família real portuguesa em 1808. Quando chegou a família real aqui, em 1808, né, veio aqui com toda aquela população, né, que veio junto com o rei, né, chegaram no Rio de Janeiro aí, aproximadamente aí umas 15 mil pessoas, e aí começa a modificar. Por quê? Porque tinha que atender necessidades do rei. Então começa a aparecer alguma fraca, não vou dizer no país todo, claro que não, mas um fraco início, né, de indústrias aparecendo, né, uma industrialização, vamos botar assim, bem joaninha, bem originário, bem embrionário acontecendo aqui. A fraca vocação industrial da metrópole portuguesa, que se limitava à ocupação territorial com as capitanias, exploração de recursos naturais e cobrança de impostos. Não é o que eles queriam aqui, é apenas explorar os recursos naturais que nós tínhamos. Os acordos feitos entre Portugal e Inglaterra, que davam a esta última, ou seja, aos ingleses, o controle sobre o mercado brasileiro, dificultando o desenvolvimento industrial nacional. Não esqueçam que a Inglaterra ajudou Portugal, trazendo aqui a família real para cá, então criou todo aquele laço bastante estreito com a produção industrial inglesa, que já acontecia desde o século XVIII. Até o século XVIII, o extrativismo vegetal e, notadamente, a cultura da cana-de-açúcar eram os grandes interesses da metrópole portuguesa. Contudo, o beneficiamento desse açúcar, que poderia ser a mola mestra da indústria nacional, era feito na Europa, relegando o Brasil a fornecedor meramente de matéria-prima e emperrando, aí, né, travancando, atrasando o desenvolvimento industrial. No início do século XVIII, a descoberta do ouro de aluvião no leito e nas encostas de rios em Minas Gerais promoveu o rápido desenvolvimento da região e uma nova configuração econômica e territorial nacional. O ouro que saía das minas era exportado pelo Porto do Rio de Janeiro, mais próximo do de Salvador. Então, para isso, a gente vai ver o que? Né? Como a cana-de-açúcar ela cai, né? É um declínio da atividade da canavieira na região Nordeste, e a descoberta, né, em pleno início aí do século XVIII, aí, do ouro na região de Minas Gerais, é a cidade do Rio de Janeiro que vai ter grande importância, porque esse ouro descoberto em Minas Gerais, ele vai acabar vindo pelo caminho da Estrada Real, e vai tomar caminho
para o Rio de Janeiro. Vou desligar essa luz aqui que ela vai ficar me atrapalhando aqui, ó. Fica logo desligada, pronto. Então esses aqui são os dois caminhos do ouro, tá? Esse aqui é o primeiro caminho. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Esse é o primeiro caminho que trazia o ouro lá das Minas até a cidade de Paraty. Quando chegava aqui em Paraty, esse ouro vinha de navio até o Rio de Janeiro. Só que nesse caminho de Paraty para o Rio de Janeiro, acontecia muito saque desse ouro, muita pirataria. E aí abriram uma nova rota, trazendo esse ouro, passando por esse caminho novo, chegando até o Rio de Janeiro sem ter necessidade, né, de fazer esse transporte marítimo do ouro da cidade de Paraty até a cidade do Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro acaba sendo a cidade mais importante por causa de estar recolhendo esse ouro, e aqui fica sendo a segunda capital do país, né? A transferência da capital acaba vindo de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763. Isso aqui, né, com a transferência, acaba fazendo com que aconteça um estímulo muito maior com essa região aqui. Então essa região, né, e mais tarde vem aí a atividade cafeeira, faz com que essa região, né, ganha bastante aí nesse processo de industrialização do Brasil, tá? A riqueza estava correndo aqui. Em 1808, a corte portuguesa, fugindo da invasão napoleônica, transfere-se para o Brasil. O governo português de Dom João VI instalou-se no Rio de Janeiro, porque já era a capital desde 1763, e iniciou uma série de transformações. Algumas delas, primeira e grande reforma que vai acontecer é a abertura dos portos às nações amigas. Acaba-se o pacto colonial. Então você tem esses tratados aí de livre comércio, principalmente com a Inglaterra, né? O que acontece com esse tratado de livre comércio com a América? Uma invasão de produtos europeus, né? Principalmente produtos ingleses aqui. A nascente indústria nacional sofreu, e aquela industrialização pequena, não vamos falar industrialização, fala indústria, porque o processo de industrialização é uma coisa muito mais forte, né? Para você falar em processo de industrialização, você acaba falando em todos os tipos de indústria. Nesse momento aqui era muito fraca. Mas com essa entrada de produtos ingleses, essa indústria nacional, ela não tinha como competir com esses produtos que vinham de fora, né? Que outros produtos, outros países europeus mandavam para cá, tinha uma taxa de importação maior. Mas no caso dos ingleses, não, né? Portugal deu muita facilidade para os produtos ingleses chegarem até aqui. Nem mesmo a criação do Banco do Brasil serviu para alavancar a industrialização nacional. Os produtos ingleses eram de melhor qualidade e chegavam ao país com preços mais baixos. Além disso, outros fatores restringiam a indústria brasileira, como o mercado interno pouco numeroso e incipiente. Não esqueça que maior parte da população era escravo, então você não tinha um mercado consumidor. Tinha muita gente, ok, mas não tinha um mercado consumidor tão forte assim. A falta de recursos financeiros e técnicos e os baixíssimos estímulos estatais. O governo nem se preocupava em fomentar essa indústria. Os primeiros surtos industriais no Brasil. Como vimos então, essa indústria encontrou enormidade de dificuldades durante todo o período colonial. A falta de estímulos do Estado, os baixos investimentos, vocação agropecuária e priorização da exportação de matéria-prima, bem como favorecimento de produtos importados, são apenas alguns exemplos de entraves para o desenvolvimento industrial já naquela época. Após o processo de independência, em 1822, a indústria brasileira começou a sofrer impulsos mais expressivos. Entre eles, destaca-se períodos em que a indústria brasileira alcançou maior expansão. São conhecidos como surtos industriais ou surtos pré-industriais, em que a industrialização nacional deu saltos produtivos significativos. Então, algumas coisas aconteceram, certo, para que começasse a ter esse maior crescimento da indústria. Então, o primeiro grande surto industrial vem quando duas leis acabam. Uma, a lei, a tarifa Alves Branco, 1844, quando ela começa a dificultar a entrada de produtos estrangeiros aqui, fazendo o quê? Elevando a taxa de importação. E a outra é a Lei Eusébio de Queiroz,
que proibiu o tráfico negreiro. Mas como que isso favorece essa industrialização? É simples, muita gente ganhava dinheiro comprando escravos para revender, era negócio isso. E com a proibição dessa chegada de novos escravos, muitas pessoas que faziam disso um negócio, né, passaram a investir em quê? Nas indústrias, não tendo mais como investir na compra de novos escravos provenientes da África para revender aqui, pegaram o dinheiro e começaram a investir nesse início, né, do processo de criação de novas indústrias. Não esqueça uma coisa, com essa lei, né, a Lei Eusébio de Queiroz, que é o fim do tráfico negreiro, e havia ainda mais necessidade de ter mais gente trabalhando, começam a vir para cá imigrantes europeus. Não estou falando na segunda onda de imigrantes que foi muito forte, não. Estou falando em 1850. Né, já começa a chegar com mais intensidade imigrantes para cá, que vai aumentar mais ainda quando acontecer o fim da escravidão, lógico. Mas de 1850 até 1888 já começa a esquentar um pouquinho essa entrada de imigrantes europeus, que é a mão de obra que já trabalhava em indústrias na Europa e que chegam aqui e começam a montar seu próprio negócio ou trabalhar nas indústrias de alguém. Então, quando eu falei naquele brasileiro que ganhava dinheiro comprando e vendendo escravo, como é que ele vai montar uma indústria se ele não sabe nada de indústria? É a chegada desses imigrantes que ele vai pegar e vai juntar uma coisa a outra, o capital que ele tem com essa mão de obra desse imigrante que vai trabalhar nas primeiras fábricas. As primeiras fábricas serão essas: fábrica de tecido, fábrica de alimentos, nada assim avançado. Então aqui tem essas duas leis, vale muito a pena você ver isso aqui, né, porque essa proteção dada pela tarifa Alves Branco fez com que a indústria nacional começasse a ter força. Por quê? Porque dificultou, ela barrou bastante a entrada de produtos de fora aqui. E não podemos chegar, não é que não podia chegar, é que as tarifas de importação é que havia uma sobretaxa. Né? O que é uma sobretaxa? Uma tarifa de importação, que aqui, ó, 30%. Então 30%, caramba, isso aqui já é uma ajuda muito boa para o produto nacional. Porque aqui, ó, a lei funcionava da seguinte forma: os produtos estrangeiros que não tivessem algum similar nacional teriam uma sobretaxação de aproximadamente 30%. Ok, se não tem similar nacional, mas se tem similar nacional, ou seja, se tem indústria aqui dentro que fabrica, a sobretaxa vai para 60%. Entendeu? Já os produtos que empresas brasileiras também fabricassem sofreriam um acréscimo de 60%. Então isso protegeria muito o produtor nacional. Se não tivesse, volto a dizer, se não tivesse ninguém fazendo um determinado produto, esse determinado produto, quando viesse lá de fora, ia ter uma sobretaxa só de 30%. Mas se já era produzido aqui, 60%. Com isso, as empresas nacionais sofreram um forte estímulo, uma vez que os produtos externos passaram a ter dificuldade de entrar no Brasil. Não esqueçam que essa dificuldade de entrar no Brasil vai ser contornada depois, e muitas empresas vão perceber que é fácil vir então para o Brasil. Isso é um estímulo também a empresa vir para cá. O produto dela é que vai ter essa sobretaxação de 60%. Mas se ela trouxer a empresa para cá, ela vai estar aqui dentro do Brasil. E aí não vai ter mais sobretaxação nenhuma. É um estímulo para a vinda de empresas para cá também. Olha aqui o que eu falei sobre a Lei Eusébio de Queiroz. A lei impactou diretamente a industrialização que se iniciava na época, pois gerou um excedente de capital que seria utilizado na compra de pessoas escravizadas e que agora poderia ser utilizado na expansão industrial e da infraestrutura. A oferta de mão de obra para a indústria foi ampliada, composta principalmente de imigrantes que vieram para substituir os escravizados na lavoura e acabaram, em muitos casos, tornando-se os primeiros operários das fábricas nacionais. Ganha força mais ainda a partir do momento que acaba a escravidão, né?
com o fim da escravidão, muitos europeus vêm para o Brasil, uma quantidade muito maior ainda. Que isso aqui ainda vai aumentar mais ainda esse processo de capitalização para a indústria, ainda vai aumentar mais ainda quando acontecer a famosa crise do café em 1930, quando muitos fazendeiros, né, de posse de dinheiro que conseguiram vender o seu café, vão investir na indústria. Vale a pena vocês derem uma lida aqui na Era Mauá, né? Vocês conheceram um pouquinho da vida do nosso grande empreendedor, que foi ele, ganhou muito dinheiro também, lógico, em cima principalmente aqui do império que estava aqui na época, né? Colocando na cabeça dos governantes aqui de abrir estrada de ferro, fazer o primeiro estaleiro que tem ali, né? Logo assim que você pega a ponte Rio-Niterói, né, bem na cabeceira ali da ponte em Niterói, você tem o estaleiro Mauá, que foi o primeiro, a estrada de ferro Barão de Mauá, que passa aqui para Piabetá, também leva esse nome, não é à toa, por causa dele aí. O segundo surto ocorreu no início do século XX, quando os países europeus atravessavam a Primeira Guerra Mundial. Simples, fácil entender. Se eles estavam em guerras, as indústrias europeias simplesmente pararam, né? Já que eram as principais fornecedoras dos nossos produtos. Com essa guerra o cenário foi alterado, posto que a produção industrial da Europa foi praticamente paralisada. Não é que foi paralisada, podemos dizer assim, as indústrias acabaram produzindo para atender necessidades da guerra, certo? Alimentação, fardamento, metais, tudo por causa da guerra. Então nós aqui ficamos literalmente esperando o navio chegar e não chegava. Tanto que está aqui, ó, com a dificuldade na importação de produtos, o Brasil se viu obrigado a intensificar a sua produção industrial, já que o mercado de consumo se expandia no país. Diversos setores privados, principalmente de bens de consumo não duráveis, surgiram nesse período. Essas indústrias tiveram como base o capital e a infraestrutura criada pela produção cafeeira, né? Então essa é essa famosa herança do café. Tá? Vocês leem aqui que eu vou resumir bastante o que está tudo escrito aqui. Nós tivemos a crise do café, que foi provocada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né? Houve aquela crise por causa da superprodução, houve a crise econômica. O Brasil, que tinha como principal comprador do café os Estados Unidos, vai entrar em crise porque os Estados Unidos têm crise. Então a quebra da Bolsa em 29, isso gera a crise do café em 1930. Então ficou aqui aquela história, né? O Brasil não pode ficar somente sendo um país agrário e rural, e temos que ampliar as nossas possibilidades de importação. É quando Getúlio Vargas ascende ao poder, e ele é o cara que vai provocar essa mudança, né, de dar um impulso muito maior ao processo industrial. Então, aquele capital, a herança do café, vem o quê? Qual foi o lado bom disso? Capitais, porque muitos fazendeiros conseguiram empurrar o café que eles tinham estocado, empurraram para o governo comprou esse café, e o fazendeiro, com receio de investir de novo no café, já que estava em crise, ele começa a investir em algo novo, e esse algo novo era já a industrialização. Então você já tinha capital acumulado nos bancos, e os bancos foram só direcionando esse capital para essa nova classe, que é a classe industrial. Então já é uma herança do café, né? Dinheiro, capital. A infraestrutura também, o segundo ponto aqui, ó, toda a infraestrutura de transporte, principalmente ferrovia, né? O Porto de Santos. Então a gente vai ver que se o café se desenvolveu muito mais naquela região de São Paulo, a gente vai entender que ali é onde vai ter uma melhor infraestrutura, que foi feita para o café, para o escoamento do café das regiões do interior de São Paulo até o porto. Você vai ter o próprio porto marítimo, tudo montado para o café. Então é uma herança deixada pelo café. Por isso que São Paulo é o que é hoje, né, a cidade mais industrializada, porque ele tem uma origem muito forte nessa atividade cafeeira ali.
A infraestrutura de comunicação também, que serviu para a organização da produção industrial e sua disseminação pelo território, as cidades que surgiram graças ao café, que foram fundamentais para que a indústria se instalasse e pudesse assumir o papel de centralidade econômica. Não esqueça que ali já tinha um mercado consumidor por causa, né, daqueles imigrantes europeus, por causa dos cafeicultores, que já tinham um mercado consumidor bastante forte. E fala também, por último aqui, desses próprios imigrantes que vieram trabalhar na lavoura, né, fundamentais por dois motivos. Primeiro, porque vieram de países industrializados, ou seja, muitos deles já tinham conhecimento de organização fabril, de como trabalhava, como funcionavam as fábricas, né, muitos deles foram operários, não sabiam, e um outro era o mercado consumidor, coisa que o escravo não era, né, o escravo não recebia nada, não tem noção disso. Já esses imigrantes que vieram para cá, eles já eram consumidores dos produtos na Europa. Então foi fundamental para ter uma qualificação técnica e por ter a entrada de um mercado, incrementar mais ainda o mercado consumidor no país, elevando mais ainda esse poder de compra. Todo esse legado do café foi fundamental para que a indústria brasileira pudesse desenvolver nos anos seguintes. Até a década de 30, a indústria passou por surtos, momentos de crescimento acelerado, mas que encontraram barreiras e inúmeros empecilhos para se desenvolver, principalmente empecilhos eles causados, né, por causa dos agricultores. Com a queda do café e a redução do poder dos agricultores, o Estado brasileiro direcionou a economia nacional para o modelo industrial e urbano. Inaugurou-se então a Era Vargas. Vamos lá? Não será exagero atribuir historicamente a nossa conduta de compreensão e passividade ao provincialismo que a Constituição de 1891 estabeleceu e ao reclamo dos países industriais interessados em manter uma situação de simples fornecedores de matérias-primas e consumidores de produtos manufaturados. Isso aqui é o Vargas falando. Nós não podemos ficar simplesmente como meros fornecedores de matéria-prima. Aquela expressão, país essencialmente agrário, de uso corrente para caracterizar a economia brasileira, mostra em boa parte a responsabilidade de nosso atraso. Então Vargas sabia muito bem que ele tinha que fazer um up, né? Fazer um upgrade aí na nossa economia, de sairmos daquele retrocesso todinho atrás, de sermos meramente exportadores de matéria-prima. Getúlio Vargas é, sem dúvida, um dos maiores políticos da história do Brasil. Foi o presidente que mais tempo permaneceu no cargo, de 1930 a 45, depois ele sai e retorna de 51 a 54. Durante esse longo período, promoveu profundas mudanças na economia. Então, resumidamente falando, é ele que bota o Brasil, né, nesse trilho do desenvolvimento industrial aí. Quando como você fala em indústria, processo de industrialização no Brasil, não pode deixar de fora o Getúlio. É com ele que o Estado brasileiro, então, passa a se direcionar o seu modelo urbano industrial. Tá? O grande desafio dele foi enfrentar a estrutura econômica enraizada no país. Qual era a estrutura que estava enraizada? Aquela questão lá de ser essencialmente agrário, né? O poder está nas mãos desses grandes latifundiários, né? Daquelas oligarquias rurais, aquelas famílias, né? Aquele número pequeno de pessoas que comandavam a economia do país, por isso que fala oligarquia. As novas atividades econômicas propostas a partir da Revolução de 30 objetivavam então superar esse modelo primário exportador totalmente dependente do mercado externo, ou seja, Getúlio queria crescimento. Nesse intuito, o governo dele introduziu no Brasil o paradigma nacional desenvolvimentista, ou seja, a política econômica passou a ser orientada pelos interesses nacionais com forte intervenção do Estado. Então, Estado forte tomando conta ali. Os capitais foram direcionados para atividades industriais e a priorização do mercado interno. A finalidade era de produzir aqui o que antes era importado. Por isso, o nome é um modelo de substituição das importações. Nós não podemos ficar dependentes do que vem lá de fora. Caso aconteça algum problema lá fora, como que aconteceu em 1914, 1918, Primeira Guerra Mundial, a gente vai ficar esperando os produtos chegarem aqui. Então não podemos ficar, temos que produzir. O governo então passou a controlar fortemente o câmbio, aumentando as tarifas alfandegárias
e reduzindo as importações. O que é isso aqui? O modelo protecionista. Então, qualquer questão de concurso, de Enem, o que for, saibam separar. O modelo industrial de Vargas era protecionista, ele dava mais atenção ao produtor aqui dentro. Já Juscelino Kubitschek vai ser depois, vai ser um modelo mais de internacionalização da nossa indústria, quando começa a entrada de capitais estrangeiros, começa a entrada de empresas estrangeiras. Tá? Então Getúlio é o antes, Juscelino é o depois. Então essa clara estratégia protecionista, grande marca do nacionalismo varguista. Além disso, pesados investimentos públicos foram realizados em setores considerados estratégicos, como aço, petróleo, transporte e energia, todos ligados ao setor de base, o grande condutor do processo industrial. Sim, porque você não podia atrair outras empresas, você não podia ter surgimento de outras empresas se você não tivesse uma base para elas. Então, o que é criado aqui? Algumas empresas, tipo Companhia Siderúrgica Nacional, para poder, primeiro, antes da Companhia Siderúrgica Nacional, você teria que ter a Companhia Vale do Rio Doce para retirar minérios, a Companhia Siderúrgica Nacional para transformar os minérios em produtos acabados, ou seja, minério de ferro em aço, a criação do Departamento Nacional de Estrada de Rodagem, a criação da Petrobras, para nós termos petróleo, nós temos combustível, né? A gente tem o surgimento das primeiras usinas para geração de energia elétrica, ou seja, toda essa indústria de base que para dar estímulo às outras indústrias acontecerem. Então essa indústria de base é o que vai possibilitar outras indústrias aparecerem no país. Tá? Tanto que está aqui, ó. Com o objetivo de estimular as indústrias nacionais e o mercado interno, o governo tomou as seguintes iniciativas. Protecionismo alfandegário. Lembra que eu falei que Getúlio era protecionista? Né? Vargas aumentou as tarifas de importação com o objetivo de reduzir a entrada de produtos estrangeiros, ou seja, diminuir a concorrência para o produtor nacional e com isso favorecer a produção interna. Outro, incentivos fiscais, a partir da redução de impostos para as empresas nacionais. Novos empreendimentos foram criados e puderam se difundir pelo país. Criação de leis trabalhistas, consolidação da lei de trabalho, CLT, houve melhoria substancial nas condições de trabalho e renda. Com isso ocorreu a ampliação do mercado interno. Não esqueçam, né? Para você fazer com que as pessoas queiram criar uma indústria, você tem que mostrar para ela que ela pode ter lucro. E como? Como é que você vai ter isso? Olha, eu até queria montar uma indústria, mas eu quero ver o que está acontecendo no Brasil que me faça montar uma indústria. O Getúlio começa a dar renda, não é dar renda. Ele possibilita os trabalhadores a aumentar a sua renda com essas leis trabalhistas. O que é férias? O que é 13º? O que é repouso semanal remunerado? Salário família? Isso aí não é dinheiro a mais para o trabalhador? Sim, então você está aumentando o poder de compra do trabalhador. Para o empresário, ele perceber que uma população está tendo um poder de compra maior, isso estimula ele a ter desejo de montar uma indústria. Criação de indústrias estatais de base, como eu falei. Tá? Uma das principais políticas do governo Vargas era o investimento no setor de base. Companhia Siderúrgica Nacional, Vale do Rio Doce, aquilo tudo. Tá? Tanto que está aqui, ó. Falei, está aqui, ó. Empresas criadas durante o governo Vargas. Né? Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda. Então, a CSN, ela fica no meio de uma cruz. Que cruz seria essa? Você tem, de um ponto, você tem o fornecimento de minério de ferro, que vem lá do quadrilátero ferrífero. No outro ponto, você tem a região sul, que fornece carvão. Ligou uma coisa com a outra? Carvão, minério de ferro. Carvão, minério de ferro, você vai ter o quê? É só você juntar os dois e tacar fogo no carvão. Você vai ter o aço. E na outra cruz, então vamos dizer aqui, ó, fiz uma cruz. Minério de ferro aqui, carvão no sul. E nas duas pontas, leste e oeste, no meio da volta redonda, não esqueça. Não, nas duas pontas. Deixa eu pegar aqui um lápis e uma caneta aqui para me ajudar. Pera aí. Ó, tá aqui, ó. É isso, ó. Nesta ponta, o carvão de Minas Gerais. E nessa outra ponta, perdão, tá errado.
Nesta ponta, o minério de ferro de Minas Gerais, nesta ponta, o carvão do Sul. Desse lado, você tem o Rio de Janeiro e desse lado você tem São Paulo, ou seja, as áreas fornecedoras de matéria-prima e de fonte de energia e as duas principais áreas consumidoras. Simples, por isso a escolha de Volta Redonda não foi à toa, ela está no meio do caminho. Companhia Vale do Rio Doce, acabei de falar, né, companhia mineradora, para você ter exploração de minérios em diversas partes do Brasil. E aqui temos apenas algumas delas, 3 principais, o quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, Serra do Carajás lá no Pará e o maciço de Urucum, que fica no Mato Grosso do Sul. Fábrica Nacional de Motores, então está aqui, ó, a famosa FENEME que a gente falava, empresa criada durante o Estado Novo, tá? E aí o objetivo era produzir os motores direcionados ao setor do país, né? Hidrelétrica do Vale de São Francisco, que é a famosa CHESF, geração de energia para aquela região. Petrobras, temos aqui a famosa cena que o Lula copiou, né, de manchar, de sujar a mão com petróleo para falar que o petróleo era nosso. E aqui, com isso aqui, a Petrobras, ela acaba sendo a única empresa, né, que tem esse monopólio da exploração do petróleo que foi criado na era Vargas. As políticas nacionalistas de Vargas encontraram muita dificuldade durante o seu segundo mandato. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, houve aumento da pressão internacional pela abertura dos mercados para importação. Lembra que nós falamos que o governo Vargas era um modelo protecionista? Durante a guerra, ninguém estava se preocupando com isso, porque a Europa estava em guerra, Estados Unidos em guerra, se metendo lá. Mas quando acabar aquele conflito que está tomando a atenção do mundo, ou seja, quando as coisas voltarem à normalidade, essas potências estrangeiras vão querer mandar suas mercadorias, né, para todos os países para recompor suas economias. Por isso que aumenta a pressão internacional pela abertura dos mercados para importações, principalmente dos Estados Unidos. Os liberais brasileiros acompanhavam o coro internacional por essa abertura e pelo fim do protecionismo. Então, já que o Estado brasileiro tinha essa mão pesada em cima da economia, com o fim da guerra, nós vamos ter aí esse embate entre pressão internacional e entre Getúlio, que queria proteger a indústria nacional. Então, essa pressão, tanto lá fora quanto aqui dentro, né, de setores aqui dentro que queriam que acontecesse essa maior internacionalização de nossa economia, fez com que Getúlio Vargas perdesse poder, perdesse seu espaço, culminando aí com seu suicídio em 1954. Ele não aguentou a pressão. Então, ele sai, né, de cena, entra no Brasil um outro governador, que era o vice dele, né, foi governado, então, a partir do suicídio dele, o Brasil passa a ser governado pelo vice, que era o Café Filho, que ficou até 55. Quando entra, ele ficou até 55, e aí de 55 até que acontecesse uma nova eleição, 2 presidentes assumiram interinamente, Carlos Luiz e Nereu Ramos. E em 56, com as novas eleições, quem ganhou foi o JK, foi o Juscelino Kubitschek. E o Juscelino Kubitschek promove uma outra mudança, né, que é essa mudança da internacionalização da economia. Getúlio fica de 56 até 60 e foi o grande responsável pelo rompimento com o nacionalismo estadista de Vargas. Então, se o Vargas for marcado pelo extremo nacionalismo, o Juscelino já vai ser marcado pela internacionalização da indústria. JK introduziu no Brasil um modelo de desenvolvimento internacionalista, associando o crescimento nacional com a entrada de maciça entrada de capital externo. Essa é a grande diferença entre os desenvolvimentismos propostos por Vargas e JK. Agora, cuidado, todos os dois presidentes, eles podem ser classificados como presidentes desenvolvimentistas, cada um no seu tempo, né, de maneira diferente, mas os dois eram desenvolvimentistas. Para o primeiro, o capital externo deveria estar associado
ao desenvolvimento das empresas nacionais, principalmente as de base. Segundo Vargas, o capital estrangeiro deveria estar subordinado aos interesses nacionais, ou seja, aquela empresa que quiser entrar no Brasil, ela vai ficar subordinada ao Estado, aos interesses nacionais, sendo controlado pelo Estado em uma prática protecionista. Para a JK, o capital externo deveria ser o propulsor do desenvolvimento do Brasil. A ideia era fazer o país crescer rapidamente, consolidando-se no modelo capitalista vigente no mundo. Ou seja, ele não visa protecionismo. Né? Então aqui podemos falar o seguinte, então quer dizer que o JK ele vai permitir que haja remessa de lucro posterior. Ele vai permitir. Então o capital estrangeiro ele não tem que ficar subordinado às empresas nacionais. Não, aos interesses do país. Não. Se eu não tenho mais que ficar subordinado ao interesse do Brasil, eu vou colocar minha indústria no Brasil. Mas era isso exatamente que o JK queria. Ele queria dar um upgrade nessa nova industrialização. Ou seja, fazer com que todas aquelas indústrias que nós ainda não tínhamos viessem para cá rapidamente. Por isso que ele faz o famoso lema lá dos 50 anos em 5. Né? E queria tirar o Brasil desse atraso todinho que a gente estava. Aqui, ó. No Brasil, o desenvolvimentismo tem como dois principais expoentes Vargas e JK. O primeiro, nacionalista, defendia o Estado forte e interventor, e o segundo, internacionalista, sustentava que o Estado deve apenas facilitar o desenvolvimento econômico, permitindo a livre circulação de capital externo. Então são duas visões diferentes, mas em ambos percebemos o quê? O modelo desenvolvimentista, uma vez que, em diferentes conjunturas, promoveram o crescimento econômico do país a partir do processo de industrialização. A modernização e os avanços alcançados por eles foram extraordinários, não importa. Mesmo que você tenha aqueles que defendiam Vargas por ele ser protecionista, mas também tem aqueles que defendem o JK por ele ter promovido esse desenvolvimento de forma muito acelerada no Brasil. Uma característica interessante do governo de JK foi a conciliação de dois modelos contrários, a ideologia nacionalista e a política econômica internacionalista. Ele juntou. Seu discurso político girava em torno do nacionalismo, da defesa dos interesses do povo brasileiro e da promoção do desenvolvimento interno. Contudo, suas práticas econômicas eram ditadas pela dependência externa e pela internacionalização econômica. JK reduziu as tarifas de importação. Se você reduz as tarifas de importação, você vai permitir o quê? A entrada de empresas, de produtos para cá. E também permitiu a entrada de diversas multinacionais estrangeiras, caracterizando o seu plano de metas. O plano de metas de JK consistia na elaboração de 30 metas setoriais, além da meta síntese, que era a construção de uma nova capital, Brasília, totalizando assim 31 metas. Elas orientaram a atuação do Estado brasileiro nos projetos ligados à infraestrutura em setores estratégicos, como energia, hidrelétrica e petróleo, e transporte, rodovias, portos e aeroportos. Então, a ideia dele da aceleração disso, ele botou para frente. Esse plano também serviu para a captação de investimentos privados externos e internos necessários para a ampliação do parque industrial brasileiro. Havia um claro interesse em promover a indústria de bens de consumo duráveis no país, porque o que mais tínhamos aqui era a indústria de bens não duráveis, praticamente esquecida durante o governo Vargas, porque faltava capital alto para a criação desse parque industrial de bens de consumo duráveis. Nesse sentido, então, o plano de metas era bem mais amplo, pois alcançava 3 setores fundamentais: a infraestrutura, com destaque para o transporte e energia, a produção de bens intermediários, como aço, carvão e cimento, e a introdução de bens de consumo duráveis e de bens de capital. Esse setor estava organizado e se desenvolvia no que chamamos de tripé econômico. Então, olha como está baseado o tripé. A gente acha que o tripé econômico vai ser igual, né, um equilíbrio, mas não existiu um equilíbrio aqui. O capital estatal esse capital, ele é o pior ficou para o governo. Por quê? Porque é investimento em indústria de base, indústrias intermediárias e indústria de bens de capital. Isso aqui é pesado. Tanto o capital
nacional quanto o capital internacional não quiseram assumir isso aqui. Então, ao capital privado ficou o quê? Indústria de bens não duráveis. E já o capital externo, esses vieram com as indústrias de bens de consumo duráveis. Então, podemos dizer aqui indústrias de automóveis, eletrodomésticos, aqui indústrias ligadas à alimentícia, indústria têxtil. Então, são três bases de sustentação, mas que não têm o mesmo peso, né? O investimento maior é esse aqui. E quem segurou esse pepino todo foi o Estado. E aí depois você tem o capital internacional, que é aquele que vai investir nas indústrias de bens de consumo duráveis, e o capital interno, que ficou com as indústrias de bens de consumo não duráveis. Em seus discursos, JK deixava clara essa tônica do governo, a busca incessante pela modernização e pelo desenvolvimento. Então, todo o processo dele, o desejo dele, não passava somente pela industrialização, mas também pela construção de uma infraestrutura que desse, a possibilidade de crescimento rápido da nossa indústria, mas também que possibilitasse o desenvolvimento do território. Não é à toa que a capital é transferida do Rio de Janeiro para o centro do país, para Brasília. O que ele queria? Ele queria promover essa desconcentração da região sudeste, porque por muito tempo ficou São Paulo e Rio de Janeiro como sendo as áreas mais importantes do país. E ele leva a capital para o centro do país, com a construção de Brasília, para tentar fazer uma ligação, tentar fazer a integração, a palavra mais correta, do restante do território nacional com a região sudeste, que era a principal até então. Então aqui a gente vê esses trabalhadores, os chamados candangos, já vi isso aqui em prova de vestibular, como eram conhecidos, os nordestinos, principalmente os nordestinos, já que a maior parte veio do Nordeste, então como eram conhecidos os trabalhadores, que criaram, que ficaram trabalhando em Brasília para subir essas obras. Então essa população de operários aqui ficaram conhecidos como candangos. Tá? Então, obras de integração nacional começaram com ele e depois elas continuam durante o regime militar, que foi a abertura de rodovias para promover integrando essa parte litorânea do país com o restante do interior do Brasil. Então a gente pode dizer que JK então foi um período aí de largo crescimento industrial e forte ampliação da infraestrutura, que até então não teve essa grande quantidade de obras até então. O PIB nacional aumentou vertiginosamente. JK propôs uma política que acelerasse o desenvolvimento do país e superasse a situação de atraso a qualquer custo. Ele dizia que o Brasil cresceria 50 anos em 5, e para isso todo o esforço era feito. Então a gente vê aqui como que esse PIB aqui subiu rapidamente, certo? Ele pega o 5,56, um PIB real de 2,9% ao ano, e aí no final aqui pega o 58, já que ele entra aqui em 56, ao crescimento que ele faz. Não é só subir, ele subiu e ele se manteve praticamente. Houve só uma pequena queda de um ponto percentual aqui, mas se manteve. Se a gente olhar esses 3 últimos anos aqui, 58, 59 e 60, perto do que era antes, quando ele assumiu o poder, e ele promoveu esse crescimento. Agora, lógico, se houve a entrada de capitais estrangeiros, não aumentou só a prosperidade brasileira, mas aumentou também a nossa dívida. Então está aqui, para você criar, abrir todas essas estradas, gastar dinheiro com hidrelétrica, construção de Brasília, isso aí teve um custo, e aí aumentou bastante a nossa dependência quanto ao mercado externo e elevaram substancialmente nossa dívida com os bancos e fundos internacionais. Além da dívida externa, outros pontos negativos que se destacam, como baixo investimento em educação, ciência, pesquisa, ou seja, houve um desenvolvimento econômico que não foi acompanhado por igual desenvolvimento social. Aumento da disparidade socioeconômica, as diferenças entre ricos e pobres, abandono do setor ferroviário.
porque aqui JK deixa bem claro que ele estava dando muito mais atenção à chegada das indústrias automobilísticas. Então o setor ferroviário é colocado de lado aqui. O período de JK chegou ao fim, deixando um PIB elevado, uma infraestrutura consistente e grandes avanços econômicos e produtivos, mas deixou também desafios a serem enfrentados pelos governantes futuros, principalmente no que concerne a melhoria dos setores sociais. Aquilo que eu falei, teve um desenvolvimento econômico muito bom, né? PIB elevado, a infraestrutura tudo funcionando direitinho, mas o problema agora que ficava muito pesado era no setor social, né? A população em si. Jânio Quadros assume o poder, não conseguiu manter o ritmo de crescimento e acabou renunciando em 61. Chega João Goulart. João Goulart era visto como socialista, com ideais socialistas, assumiu e anunciou reforma de base urbanas e rurais, que se aproximavam de ideais comunistas difundidos no mundo naquela época. Não esqueça que estamos falando aqui de 1961, em plena Guerra Fria, e vou dizer mais, em pleno auge de Guerra Fria. Então a gente vê aqui o auge mesmo da Guerra Fria foi em 1962, tá? Em outubro de 62, quando nós estivemos mais perto aqui de uma terceira guerra mundial. Então já deu para notar que ter um presidente socialista aqui no Brasil não era visto com bons olhos pelos estadunidenses principalmente, tá? As ideias de Jango desagradaram empresários, políticos e setores conservadores da sociedade, que se aliaram ao exército. Esse quadro levou a sua deposição e ao golpe militar de 1964. Então, esse golpe, lógico, foi visto aí pelos Estados Unidos como uma coisa boa, tá? Porque está tirando do poder aquele presidente com ideais socialistas, então foi apoiado. Os militares assumiram o poder após a deposição de Jango em 64, com o argumento de superar a crise instalada no país desde 60. Mas na verdade o que eles queriam era tirar esse presidente de cunho socialista, tá? O Brasil enfrentava uma queda brutal de investimentos, a redução do PIB e aumento da inflação e déficit público. Para fugir da crise e colocar o país novamente no rumo do crescimento, o governo elaborou o Plano de Ações do Governo, PAEG, que vigorou de 64 até 67. Esse plano, criado pelos ministros Roberto Campos e Otávio Gouveia de Bulhões, tinha como principais ações o combate à inflação, a promoção de reformas estruturais na economia e a diminuição dos desequilíbrios regionais. Dentre as medidas desse PAEG estava a política financeira, que era um controle de gasto público no aumento da arrecadação, para tentar fazer um caixa maior, né? Para isso o crédito deveria se expandir de maneira controlada, assim como a emissão de moedas, gerando um crescimento econômico sustentável. Uma política econômica internacional que consistia na política de atração de capitais externos para alavancar o crescimento econômico. Os créditos internacionais auxiliariam o país a promover os investimentos internos e diversificar suas pautas de exportações. Reparem que nós estamos falando aqui em crescimento mais ainda de uma dívida externa. Política de produtividade social consistia na política de investimentos nos setores agrário, habitacional e educacional. Contudo, seu principal viés era a questão salarial. Para o governo, a inflação crescente era fruto de um desequilíbrio entre a baixa oferta e o consumo excessivo. Por isso, fazia-se necessário um arrojo salarial. Para quê? Para frear, né, aquele consumo, para que o consumo diminuísse e a inflação fosse contida. O PAEG promoveu alterações importantes na economia brasileira, como o controle inflacionário e o crescimento do nosso PIB. Os cortes salariais e de gastos públicos associados aos investimentos externos propiciaram o crescimento econômico e deram a base para o período que viria logo a seguir, o milagre econômico brasileiro. Houve esse crescimento, mas às custas de quê? De um enforcamento, né? Essa camada social, principalmente as camadas sociais mais baixas, elas foram as que sofreram mais com esse arrojo salarial. Esse milagre econômico parece que foi uma coisa maravilhosa. Tá? O milagre econômico foi um período de grande crescimento econômico, mas que para a população isso aqui não foi tão bom assim. Formadas as bases econômicas com o PAEG, inaugurou-se no Brasil um período de abrupto crescimento do PIB,
que chegou a atingir taxas superiores a 10% ao ano, algo inédito em nossa história. E esse foi o milagre econômico brasileiro, caracterizado por elevado crescimento econômico, melhoria na infraestrutura e nas reduzidas taxas de inflação. Mas volto a dizer, reduzida a taxa de inflação porque puxar o freio de mão do crescimento, do consumo. Observe no gráfico a seguir o período do milagre econômico, perceba o abrupto crescimento do PIB nacional. O gráfico demonstra o PIB, demonstra o elevado crescimento do PIB entre os anos 68 e 73, com destaque para o ano de 73, quando o PIB alcançou a taxa de 14%. Mas depois, olha o baque que que vai acontecer. Houve um crescimento e quando aqui ela despenca. Então alguma coisa aconteceu aqui, nesse período, para que começasse a despencar o nosso PIB. E esse alguma coisa chama-se crise do petróleo. Tá? A crise do petróleo do início dos anos 70 vai promover uma crise no mundo inteiro. Deixa eu só dar uma paradinha rapidinho aqui. Então aqui, ó, a gente pode ver aqui, ó, o setor industrial foi um dos mais beneficiados com o milagre econômico. O Estado passou a investir pesadamente nas indústrias estatais de base. Os setores de siderurgia, petroquímica, construção naval e de energia hidrelétrica mantiveram-se como prioridade do governo. Além desses, os setores de bens de consumo de bens de capital apresentaram enorme crescimento no período. Até aqui está tudo indo muito bem. Ainda não chegou a época da crise, não, pelo amor de Deus, vai chegar. Várias obras de infraestrutura foram feitas. Destaque para quê? Ponte Rio-Niterói. Eu me lembro que a Ponte Rio-Niterói, né, foi vista como uma obra faraônica, que o governo não precisava gastar fazendo uma obra daquela, que os militares levaram o Brasil a um endividamento muito grande. Tá, e agora? Se aquela obra naquela época foi uma obra faraônica, e hoje precisa de 3 pontes de Niterói para dar conta de todo o movimento que passa naquela ponte. Olha que na ponte não pode passar não pode passar caminhões, hein? O ônibus passa, mas não pode passar caminhões. Imagina bem se pudesse. As usinas hidrelétricas de Itaipu e Tucuruí também foram construídas na época dos militares. A rodovia transamazônica, as usinas nucleares de Angra 1 e Angra 2, entre inúmeras outras, ou seja, investimentos pesados. Essas obras grandiosas faziam parte de um projeto ufanista nacionalista e foram chamadas de obras faraônicas, aquilo que eu falei, né? Projetos enormes utilizados para a demonstração de poder do regime. Que regime? Do regime militar. Naquela época sim, mas hoje a gente vê muito bem que foram extremamente importantes, né, que se gastasse dinheiro com essas obras aí. Então tem coisas que a gente, né, discurso que a gente ouve falar aí sobre governos militares, mas muita gente esquece que o Brasil só está hoje na posição que ele está em relação aos demais países do mundo porque houve esses investimentos. No entanto, mesmo dispendiosas, grande parte delas se configurou, está aqui o que eu acabei de falar, como obras importantes para o desenvolvimento nacional, pois atraíram investimentos, geraram inúmeros empregos e melhoraram a infraestrutura interna, além de terem estimulado as indústrias de base nacionais, principalmente de aço e petróleo. As indústrias de bens de consumo também foram favorecidas, pois com o crescimento econômico os salários começaram a aumentar e, por consequência, o consumo interno. As multinacionais do setor recebiam isenção fiscal e subsídios estatais e assim puderam ampliar seu parque industrial pelo país. Outra característica desse período foi a ampliação do projeto de integração nacional, iniciado com Juscelino Kubitschek. Os militares estenderam as superintendências de desenvolvimento regional. A SUDENE, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, criada por Juscelino, foi mantida e foram criadas outras, como a SUDAM, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a SUDECO, que é do Centro-Oeste, a SUDESUL, que é do Sul, e a CODEVASF, que é da região ali do Vale do Rio São Francisco. Todas essas superintendências foram criadas para poder fomentar nessas regiões
um desenvolvimento industrial. Para quê? Para tentar equilibrar em relação ao Sudeste. Pode ver que não tem nenhuma dizendo Sudeste, porque não precisava, já que o Sudeste estava muito mais à frente das outras. Então era uma forma de você levar a desenvolvimento, coisa que vocês podem ver aqui nesse quadro, ok? Além da superintendência, o projeto rodoviário foi ampliado, buscando integrar as regiões centro-oeste e norte às outras regiões brasileiras, ou seja, a abertura de novas estradas. A Amazônia recebeu uma atenção especial no período, com o desenvolvimento dos transportes, das telecomunicações e investimentos industriais, destacando-se a criação da Zona Franca de Manaus, que é um polo de atração industrial, com enormes incentivos fiscais e tarifas especiais de importação e exportação de produtos. Então, naquela época, as empresas queriam ter menores taxas de fiscais, né, poderiam se instalar na região da Amazônia. No ano de 71, uma grande bolha especulativa estourou no Brasil, chamado Crash de 71. Ele eclodiu a euforia graças à euforia dos mercados nos anos anteriores, que gerou alta das bolsas de valores e a nova especulação. Com a iminência do choque do petróleo e a desvalorização dos papéis de grandes empresas brasileiras, como o Banco do Brasil, houve um desespero entre os investidores, brecando a alta do mercado de ações, que já durava 3 anos. O crash de 71 foi apenas o início do processo que culminaria no fim do milagre econômico em 73. Então, chega ao fim, aquele período conhecido como milagre econômico. Com isso, o Brasil ingressou em um período de grave recessão econômica, com baixa oferta de créditos, enormes déficits na balança comercial e impactos profundos no processo de industrialização. O período de opulência econômica, que foi de 68 até 73, deixou marcas negativas por toda a década seguinte. Entre as principais causas para essa crise, vamos ver o que aconteceu aqui. A alta dos preços do petróleo gerou as crises de 73, a guerra do Yom Kippur e a de 79. Foram 2 crises, tá? Então foram problemas lá no Oriente Médio. A de 73, a guerra de Yom Kippur, quando um feriado judaico, as forças de coalizão do mundo árabe atacou Israel, os Estados Unidos se meteu, os Estados Unidos e Inglaterra apoiando Israel. E em 79, quando houve a Revolução Iraniana, o Irã passou para um sistema de ocupação pelos xiitas, houve uma revolução islâmica, passou a ser então um sistema teocrático, onde a religião toma conta do poder. Então houve uma redução também de petróleo, que o Irã acabou reduzindo a cota de produção de petróleo, fazendo com que o preço subisse. Dessa maneira o mundo entrou em forte recessão, que reduziu as políticas de acesso aos créditos externos. Renegociação de dívida externa. Temos então outro problema. Os governos anteriores elevaram vertiginosamente a dívida externa brasileira. Com a recessão da década de 70, da crise do petróleo, os organismos financeiros e os países credores começaram a fazer pressão para o pagamento da dívida. Além disso, houve um aumento na taxa de juros internacionais que elevou ainda mais a dívida externa. Na década de 80, o país usou praticamente 90% de suas receitas geradas com exportações para pagamento de juros de dívida, ou seja, se você pega boa parte do seu PIB e vai pagar a dívida externa, fica faltando dinheiro para investir no país. Na década de 80, então, já falei isso aqui, o gráfico Brasil, dívida externa em bilhões de dólares, na página a seguir, aponta outro grande problema do período, o crescimento desmedido da dívida externa brasileira. Tudo em razão desse aumento dessas taxas de juros. Perda de apoio político-econômico externo. Com a aproximação do fim da Guerra Fria e a chegada de Jimmy Carter ao poder nos Estados Unidos, o apoio aos regimes anticomunistas na América Latina diminuiu. Enquanto você tinha a Guerra Fria, compensava os Estados Unidos ficar apoiando esses países da América Latina a não se tornarem socialistas. Com o fim da Guerra Fria, esse temor não tem mais. Dessa forma, os capitais que financiavam a política econômica brasileira se tornaram mais escassos ainda. Então foi ruim para a gente, tá? A indústria brasileira então sofreu uma forte desaceleração,
durante a década perdida, o que ocasionou o sucateamento do Parque Industrial Nacional e a retração de novos investimentos. Além disso, o regime militar manteve a prática dos governos anteriores de baixos investimentos em tecnologia e ciência. Os efeitos sobre a indústria nacional são sentidos até hoje, pois ela ainda mantém forte dependência tecnológica externa. Foi dado tanta ênfase às indústrias de base que essa parte da ciência e da tecnologia, ou seja, a educação, ficou muito aquém do que deveria ter. E aí temos aqui os dois saltos da nossa dívida externa brasileira. Beleza? A aula fica por hoje aí. Um abraço, fica com Deus, protejam-se, fui!